Eu vou mostrar aqui na prática mesmo um exemplo de café da manhã completo, tá? E aqui eu separei por partes, tá? Aqui a gente tem primeiro os carboidratos, coloquei nessa região aqui. Nós temos as proteínas ali atrás e nós temos aqui algumas fibras e um pouco de gordura, tá? Os macronutrientes que a gente precisa, eles têm que estar todos no café da manhã, porque o café da manhã é a nossa principal refeição. Então é a refeição que tem que ser mais completa, eu diria. E aqui eu vou começar a explicar para vocês, no outro vídeo do módulo 2, a gente tem explicando a ordem alimentar, no final eu vou também destacar a ordem dessa alimentação, tá? Então aqui eu coloquei primeiro, gente, o café da manhã não existe sem um cafezinho, né? Coloquei o cafezinho ali, que é sem açúcar, não tem calorias a princípio, e uma opção de chá para quem não gosta de café, né? Nesse reset a gente está diminuindo a cafeína, então eu vou focar um pouquinho mais nos chazinhos aqui e nas proteínas e no leite, tá bom? E para começar com as proteínas aqui de mais baixa absorção. Aqui nós temos opções de pães. Nós temos os pães brancos e temos os pães integrais, tá? Como opção. O pessoal tem mania de achar que o carboidrato é o vilão, mas não é o vilão, gente. O carboidrato ele tem que ser introduzido da forma certa e preferencialmente os carboidratos integrais. Por quê? A fibra ela vai ajudar a retardar a absorção do carboidrato. Tá? Então, quanto mais integralzinho o pão, quanto maior a quantidade de fibras, mais o carboidrato vai ser absorvido de uma forma mais lenta, tá? Então, aqui a gente tem o pãozinho francês, o equivalente pão de forma branco, tá? Que é esses pão de forma mesmo do supermercado, e o pãozinho integral, tá? Todos esses como fonte de carboidratos complexos, que são o quê? Os carboidratos que eles absorvem de uma forma mais lenta, e quanto mais integral, mais lento esse carboidrato vai ser absorvido. Aqui do ladinho, ó, a gente tem as fontes de carboidratos simples, que são o quê? Geralmente são as frutas, tá? E eu coloquei aqui dois exemplos, frutas de alto índice glicêmico e frutas de baixo índice glicêmico. O que seria o índice glicêmico? É essa capacidade do carboidrato de ser absorvida de uma forma rápida. Então aqui a gente tem a banana, que tem o alto índice glicêmico, e aqui o morango e o mamão, tá? O mamão, inclusive, muito bom, classicamente aí para o intestino. O moranguinho é uma ótima opção para quem faz uma dieta mais low carbzinha, porque ele tem baixíssimo índice glicêmico, então ele eleva pouco aí o carboidrato no sangue. E a bananinha, tá bom? Aqui como opções também para as frutas, para quem não gosta ou para quem quer introduzir de uma forma diferente, são as geleias zero açúcar, tá? Aqui eu coloquei duas opções de sabor de geleia zero açúcar. Gente, geleia não precisa ter açúcar, já tem o açúcar da fruta, o carboidrato da frutinha, tá bem? Então, agora vamos aqui para trás para as proteínas. De proteínas, eu coloquei como exemplo aqui os leites, os iogurtes pró. Esse leite aqui também é pró, porque o leite ele já tem uma quantidade de proteína, porém, tem os leites com proteína adicionado, tá? Que aqui esse tem 10 gramas de proteína por porção, e os Iopró, né, que são esses iogurtezinhos, eles têm proteína concentrada na sua absorção também, alguns isolada, mas são poucos. E aqui um iogurte comum, que é super baixa caloria, mas ele tem pouca proteína. Então, quando geralmente eu uso esse aqui, eu até adiciono um pouquinho do whey protein, que também é um dos nossos exemplos aqui de proteína, tá? Então, aqui temos o whey protein, para quem gosta ou faz uso, o leitinho como fonte de proteína, o leite desnatado e proteico, que é uma ótima opção, tá? Os iogurtes pró, o iogurte normal que a gente pode usar, ele com mais baixa proteína mesmo, ou adicionar um pouquinho de whey protein. E aqui o exemplo de requeijão e queijos, tá? Para quem sabe, eu sou mineira, eu amo queijo, mas aqui vamos ver o exemplo dos queijos. Os queijos têm proteína, mas eles também têm muita gordura. Então, quanto mais amarelinho o queijo assim, ó, mais gordinho ele é. Então, preferi os queijos mais branquinhos. Esse queijo curadinho aqui, ó, ele tem proteína, mas ele também é rico em gorduras. E aqui um requeijãozinho de partir, tá? Como fonte de proteína também. Aqui eu tenho iogurte natural, vão falar, iogurte natural não tem graça. Realmente ele purinho assim não tem graça. E uma coisa assim, né, não tô defendendo nenhuma marca, mas eu gosto muito desse aqui porque ele tem uma consistência muito legal, ele não dá gruminhos, tá? Então sempre recomendo, e a caloria dele também é bem baixa, o natural desnatado. E aqui eu tenho uma preparação que eu vou mostrar ao final do vídeo. Se você chegou até aqui, fica até o final para você ver que delícia é preparar uma salada de frutas com essa preparaçãozinha aqui e esse adicional, tá? Vai ficar bem gostoso. E também como fonte de proteína preferida, nós temos aqui o nosso querido ovinho. Vamos ver aqui o ovinho de cima, como que ele tá bonito. Aqui é um ovinho, gente, feito na frigideira, que não necessita de óleo, a frigideira antiaderente,
tá? Então, quanto menos gordura a gente adicionar, melhor, porque os alimentos aqui já têm a gordura própria, né? Então, aqui a gente tem os ovinhos mexidos, eu sempre gosto de colocar um adicionalzinho de proteína, que seja um queijinho magro ou um requeijãozinho light por cima, e também, para quem fala que não dá para comer verdura no café da manhã, olha aqui o exemplo, ovinhos mexidos ficam uma delícia, ou omelete com espinafre, que é essa folhinha aqui, ou com rúcula. Então eu coloquei aqui um pouquinho de rúcula, espinafre, e o segredo também está no tempero, gente. Se quiser, depois a gente fala um pouquinho dos temperos, que são temperos naturais, que vão agregar sabor, e também vão fazer aquele diferencial naquela preparação de ovos. Vou fechar aqui para não esfriar o meu ovinho, tá? E por último, aqui vamos para a aula das fibras. Eu coloquei aqui 3 exemplozinhos de fibras. E as fibras também, gente, são fontes de carboidratos, só que elas são os carboidratos bons e carboidratos que não são digeridos. Eles são eliminados junto com as fezes, por isso que eles ajudam a puxar ali a água e ajudar as fezes a ficarem mais bem formadinhas. Então, tem 3 opções aqui. A granola, que eu gosto muito de usar nas preparações, essa granola, inclusive, é caseira, tá? Ela é feita, né, em casa e ela dura muito tempo, fica bem crocante, só que ela tem um pouquinho mais de calorias, porque tem castanhas, tem amêndoas, então é muito gostoso, mas é um pouquinho calórico, tá? Aqui nós temos a aveia em flocos, que é uma ótima opção, tanto para misturar no meio do iogurte, da granola, para comer no meio do ovo, então preparações doces e salgadas, e ela tem uma boa quantidade de fibra e uma boa quantidade de carboidrato de boa absorção, tá? E aqui a chia. A chia ela pode ser usada nas preparações salgadas ou doces, porque o gostinho dela permite isso. Então, às vezes eu misturo a chia no ovinho, às vezes eu misturo no iogurte e ela ajuda na saciedade e também a retardar a absorção da glicose no intestino. Então, assim, são ótimas opções. Aqui a gente tem, então, um cafezinho da manhã bem completo. O ideal é que a gente coma, né, com calma, com paciência e também a gente saiba da ordem alimentar. Eu já mostrei aqui para vocês um pouco da ordem alimentar, mas vamos falar novamente um pouquinho disso, né? O pessoal acha que tem que começar pela fruta, mas a gente não deve normalmente começar pela fruta, porque a fruta, igual eu falei, tem um alto índice glicêmico. O ideal é que a gente comece primeiro pela proteína. Então, como que seria a ordem do café ideal? Como a gente viu no módulo 2. Começar pela proteína, idealmente junto com um pouquinho de fibra e junto com a verdurinha na própria proteína, né, que vai ajudar. E aí, aquele alimento que foi comido, a proteína, o iogurte, o queijo, o leitinho e o ovo, eles vão chegar no estômago e vão fazer como se fosse uma casinha para receber o carboidrato. Ou seja, o carboidrato ele não vai fazer aquele pico quando você se alimentar. E esses picos de carboidrato, quando eles são feitos, eles ajudam a ganhar gordura. E é isso que a gente não quer, né? Então, comendo a proteína primeiro, a gente evita os picos glicêmicos, tá? Então, comer primeiro a proteína, depois a gente começa a introduzir um pouquinho aqui das fibras, pode comer a aveia, a granola, tá? E só posteriormente a gente vai partir para o carboidrato, porque é o último a ser comido, porque é ele que vai causar essa elevação da glicose, tá? Lógico que a gente pode misturar e brincar um pouquinho aqui. Geralmente, o que eu faço? Eu coloco no pratinho, no final vou mostrar meu prato. Um pouquinho da proteína, que é um ovo mexido. Eu coloco o carboidrato mais complexo, que seria um pãozinho integral, para poder aí também diminuir a absorção da glicose. E aí, por último, eu faço uma saladinha das frutas, mas eu coloco um pouco da chia e da granola para poder aí diminuir a absorção, né, da glicose. E aí eu coloco essa receitinha que, gente, que é maravilhosa. Para quem fala assim, olha, salada de fruta tem que ter açúcar, tem que ter leite condensado. Não precisa. O segredo aqui é esse, eu vou ensinar já para vocês. Iogurte desnatado com 1 a 2 colheres de geleia, zero açúcar. Prova e depois me conta o que vocês acharam. E aí eu misturo na frutinha, misturo um pouquinho de chia e tá pronto o meu café da manhã, tá? E agora, só mais 2 coisas aqui do meu café que eu gostaria de mostrar para vocês, que eu já mostrei nos outros módulos. Antes do café em jejum, eu passo lá meu raspadorzinho de língua e tomo meu shot matinal. E o meu shot matinal é essa composição aqui que eu uso, ó. Já tem, gente, nos outros módulos lá, tá? Quem quiser, volta no módulo inicial que tem ensinando a fazer esse shotzinho matinal, que ele é um shot anti-inflamatório. Eu uso um suquinho de limão espremido na hora, para não perder as propriedades do limão, 1 colher de gengibre em pó,
1 colher de cúrcuma e 20 gotinhas de própolis. Esse aqui é o básico do shot. Eu também uso meus suplementos juntos, mas esse aqui, gente, é uma bomba de imunidade para usar diariamente, tá? Para prevenir aí doenças inflamatórias e ajudar também na nossa desinflamação. Quem está acompanhando aí já está usando o shot. Então, meu café da manhã começa por aqui, depois ele vai por aqui, vai seguindo por aqui e por último ele vem para cá, que não é o nosso vilão, mas é o nosso nutriente específico que precisa ser comido na ordem correta. E por último a gente finaliza com os docinhos, né, gente? Então tá aqui o nosso café da manhã completo. E para quem viu esse elemento aqui do lado, ó, gente, isso aqui para quem quer levar uma vida um pouquinho mais regrada, é essencial aprender a usar. Isso junto com o aplicativo que a gente deixou na área bônus lá, auxilia muito nas substituições, porque não é um pãozinho equivalente a esse pedaço de pão. A gente tem que saber quantos gramas a gente está comendo, porque às vezes a gente acha que é poucos gramas, então acha que, ó, um pãozinho integral e um pãozinho de sal é a mesma coisa. Não, aqui, ó, uma fatia de pão geralmente tem 50 gramas. E quando a gente vai comprar pão no supermercado, geralmente o pessoal fala que tem 50 gramas, né? Mas eu vou pesar aqui o pãozinho para vocês verem como é diferente. Não é 50 gramas, gente. 83 gramas de pão. Então, essa aqui é uma coisa que eu aprendi a usar desde cedo, porque, como eu já disse nos outros módulos para você, eu sou diabética, eu faço contagem de carboidratos, mas eu sempre aprendi a pesar, porque o peso engana muito a gente. Então, essas balancinhas assim, ó, são super baratinhas. Para quem quiser fazer listas de substituições, é algo que é extremamente importante. Eu oriento vocês a comprar e ter em casa, tá? E nós temos aqui também uma última opção que fala assim, olha, seu café da manhã lindo, saudável, mas no fim de semana eu não posso comer uma coisinha diferente? Eu não posso fazer uma coisinha especial? E pode sim, gente, ó, mostrando aqui uma coisinha especial que normalmente é o que o brasileiro chega e pede na padaria, né? Só isso aqui. Chega no café da manhã, tá em jejum, o corpo sedento por comida, a pessoa já vai e pede logo isso aqui, ó, uma pratada de pão de queijo, biscoito de queijo e doces com açúcar. Gente, isso aqui não é legal. Tanto que a gente está ensinando aqui para a gente evitar e tirar o máximo possível os alimentos enlatados, embutidos, açucarados, industrializados e multiprocessados. Tá? Mas fim de semana, é aniversário, é uma comemoração, como que eu posso comer isso aqui sem me impactar na vida real? Porque vida real é vida real, gente. A gente tem que saber que alguns dias a gente vai comer alguma coisa. Toma seu cafezinho da manhã, come o seu ovinho, come as suas opções light, tá? Come sua frutinha, come sua fibra. Depois que você fizer seu café completinho, você prova 1 ou 2 desse aqui, que você já vai estar com a saciedade, ok. Porque se você começa por aqui, ó, você ingere todos os nutrientes que você precisa, seu wheyzinho protein, você já tá ali vitaminado, já tá com todos os seus macronutrientes em dia, e quando você for partir para aqui, ó, você não vai ter essa necessidade louca de comer esse prato inteiro. Você vai conseguir provar um docinho e ficar satisfeito com aquilo. E outra, o seu estômago ali já vai estar cheio de fibras, de vitaminas, e você nem vai conseguir comer muito disso aqui, ó. Então, se você gostou, achou que esse vídeo foi útil, se inscreve aqui no canal e dá um like, que eu vou produzir mais conteúdos na prática de como utilizar e como fazer as melhores escolhas para o seu dia.